Estamos começando mais um episódio do Adenão Podcast. Antes eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Eu sou a Pri, aqui do meu lado tá o Gabi. Oba! E hoje quem a gente chama para conversar é uma especialista em comunicação, é empreendedora. Eu estou aqui com Gabriele Moraes. Seja bem-vinda, Gabriele. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite de vocês. Espero que nós tenhamos aí um bate-papo muito bom nessa noite. Então, vamos lá. Antes eu vou falar para vocês dos nossos parceiros. A gente tem a Hora do Mate. Nós já estamos com o nosso chimarrãozinho aqui. Temos também a cerveja, lá da Cervejaria Savage. E mais tarde, no pós-entrevista, teremos aí uma pizza lá da Chus Gastrobar. Então, vamos aí para nossa entrevista. Vamos começar do início. Como é que tu iniciou nessa carreira da comunicação? Como é que tu foi parar lá em Balneário Camboriú? Como é que foi essa saída daqui de Curitibanos? Vamos lá, então. Bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos começar a contar essa história aí. E tudo começou, na verdade, quando eu era criança. Eu sempre gostei muito de teatro, eu sempre gostei muito de participar, assim, das apresentações na escola, de eventos. E eu sentia que ali eu tava aprendendo, sabe? E me divertindo no processo. Então, eu sempre gostei disso. O tempo foi passando, até um episódio eu fui participar lá meu sonho de criança era ser atriz, então eu fui participar lá de um concurso de ser atriz, mas um dia antes deu aquela pedreira, não sei se vocês se lembram aqui, em 2019, Lembro. Que destruiu um monte de casas. Eu morava lá no Getúlio, eu morei a vida toda lá no Getúlio. Gente, destruiu tudo. Então, assim, era no outro dia e não deu. Então, assim, isso vem, assim, de repente, como uma sementinha dentro de mim há muito tempo. Na faculdade, durante o ensino médio, eu tava lá estudando para vestibular, tudo mais, e não sabia qual curso eu ia cursar. No fim, depois de tomar muitas decisões e tal, analisar, eu fui cursar Relações Internacionais. Eu fui bolsista 100% da universidade, porque eu sempre fui muito nerd, assim, gostava muito de estudar. E isso também me proporcionou a bolsa da minha faculdade. Então, eu sou bolsista, isso me proporcionou, e foi assim que eu fui para Balneário. Aí eu fui fazer Relações Internacionais lá em Itajaí, mas eu morava em Balneário, que era uma cidade pertinha, e fiquei 5 anos lá. Nesse processo, passaram-se 2 anos, eu não estava me identificando com o curso e tal. Aí eu fui para fora, fiz um intercâmbio, né? Fiquei 3 meses na Europa lá, conhecendo vários países. E lá eu me deparei com o empreendedorismo, sabe? Eu comecei a ver mais sobre isso. Quando eu voltei, fiz uma parceria com sócios meus e nós abrimos um projeto que ajudava as pessoas, tá? Foi bem na época da pandemia, a se desenvolver mais, a estudar mais, a buscar mesmo uma liberdade financeira através do empreendedorismo, através dos seus próprios negócios. E aí eu percebi que uma habilidade que eu tinha, que eu poderia monetizar mesmo, era a minha comunicação. Porque as pessoas vinham até mim e falavam, Gabi, eu quero aprender a falar igual a você. Eu quero poder me expressar em público, me falar realmente igual a você. E aí eu falei, eu te ensino, comecei a dar aula de comunicação para eles, de dicção e oratória, porque eu já tinha feito cursos de dicção e oratória e tal, e na minha faculdade também tem uma parte muito específica de negociações, porque nós trabalhamos com negociações internacionais também, então você tem que falar, você tem que se expressar bem, e aí foi aí onde tudo começou, quando a comunicação veio para minha vida a partir de um negócio, né? Como ela se transformou no meu negócio mesmo. Mas, assim, se eu for dizer quando começou, desde toda a minha vida, eu percebi que foi a comunicação que me deu oportunidades, sabe? Por eu saber me comunicar, eu fui para Brasília quando eu tinha 15 anos representar a escola, porque trabalhava no Grêmio, ia lá e falava, eu era oradora do Grêmio, não sabia nada, gente. Na época, meu Deus, até hoje eu continuo melhorando e aprendendo. Mas na época eu enrolava um monte e tal, enfim, mas tava lá. Então, todas essas questões, eu saber me apresentar, me abriram muitas oportunidades na minha vida. E aí, quando eu fui empreender, eu percebi, poxa, eu quero levar isso para as pessoas para que também abra oportunidades na vida delas, por elas saberem se portar bem. Então, resumindo, foi mais ou menos isso aí. Sim, e como é que foi essa experiência? Tu morou com os teus pais e daí já foi para Balneário para morar sozinha lá? Lá em Balneário, o que aconteceu? Eu tinha 17 anos quando eu fui embora para lá, que foi quando eu terminei a graduação, a escola aqui. E aí, consegui a bolsa, eu fui com a minha mãe. Nós ficamos 2 anos juntas. Então, minha mãe trabalhava lá em Balneário também.
Ela é professora, trabalhou lá muitas vezes em outros trabalhos, sabe? Pra gente poder se manter e tal. Minha mãe é muito guerreira, meu pai também me ajudou nisso. Né? A gente não pagava faculdade, mas tinha outras despesas. Sim. Então, assim, nós fomos nos virando. Mas os 2 primeiros anos a minha mãe ficou comigo e depois eu fiquei sozinha. Daí eu morava, né, lá, sozinha, com um casal de amigos nossos também, que nós organizamos essa minha moradia, mas eu tava longe da minha família. E aí lá eu tive que aprender a me virar, né? Eu já me virava nos estudos, mas eu tive que me virar na vida real. Eu sempre falo assim... Poxa, minha mãe não tava lá, faltava sabonete, faltava shampoo, faltava tudo e não aparecia magicamente no armário, eu tinha que ir no mercado comprar. Então eu tive que aprender, sabe? Tive que ir aprendendo mesmo a me virar. Mas foi muito rico nesse sentido, assim, muito rico, porque a gente vai criando vergonha na cara. Não, brincadeira, a gente vai vendo mesmo, né, que... Bom, então todo esse processo aí de mudança, ele ensina muito a gente a valorizar mesmo, né? Hoje eu também não moro aqui em Curitibanos, mas quando eu volto pra cá, eu abraço muito minha família, eu beijo, eu amo, eu quero muito estar perto deles e aproveitar cada segundo. Porque quando a gente tá longe, a gente sente muito essa mordomia, essa falta, esse amor que a gente tinha antes, que não conseguia enxergar quando tava perto. Então eu acho assim que essas mudanças, elas fazem da gente pessoas mais conscientes, sabe, da nossa vida mesmo. Então ajuda a gente a valorizar o que a gente já tem. Até você tinha comentado ali sobre o histórico da pedreira lá no Getúlio, né? Eu acho que eu tava no ensino médio. Eu fui lá ajudar a cobrir as casas com o professor Gabriel. Nossa, cara, foi brabo. Aquele ano... Foi mesmo. Acho que foi um dos anos mais tristes, assim, que eu falei, meu Deus, tô no meio da guerra. Eu não morava aqui ainda, mas teve um problema que não tinha telha suficiente nas lojas de material de construção, não né? tinha, Teve que pegar a lona. Eu lembro disso aí. Tinha casas que compartilhava a mesma lona, porque cortar não podia, né? Era muita casa. Eu não sei dizer, assim, em quantas casas foram, mas foi... coisa de quadra. O bairro todo, na verdade, assim, teve. Teve umas faixas do bairro que tinha mais, que foi ali onde eu morava, que era mais lá no fundo do Getúlio, assim. Ali na parte mais alta. Mais alta, onde veio a chuva primeiro. Então, as pedras eram enormes, as pedras, gente, meu Deus. E aí, havia, né, aquela situação, assim, da parede, tipo, vindo água, assim, parece uma cachoeira. Nossa. Aí, guardando o celular dentro da geladeira e tal. Então, assim, são situações, né, que a gente passa que não é todo mundo, né, que sabe o que é isso, mas quando a gente passa, realmente é uma coisa bem complicada, assim, então... Mas graças a Deus agora tá tudo recuperado, né, tudo passou, sim. As casas estão cobertas, né, graças a Deus tá tudo certo. Eu queria saber o seguinte, o que te fez... Tu tá morando na Bahia agora, né? Tô morando na Bahia. O que te fez ir lá pra Bahia? O que me fez ir pra Bahia? Vamos lá, é um mix de coisas, na verdade. Acarajé. Olha só, então o que me fez ir pra Bahia? Eu finalizei a minha faculdade no ano passado. Finalizei todas as pendências que eu tinha em Balneário. Finalizei ano passado. Inclusive, a minha formatura foi esse ano, né? Então, assim, eu finalizei, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava com comércio exterior lá em Itajaí, fazendo as negociações com os outros países, lá vendendo proteína animal, carne, né, que a gente sabe aqui. E tudo tava fechado, o ciclo tava fechado ali, eu não tinha mais nada que me segurasse ali. E aí, nesse meio período, eu conheci uma pessoa, que hoje é meu namorado, que é empreendedor também, e que nós nos conectamos muito com as nossas ideias. Então, nós acabamos juntando essa nossa sociedade que nós temos um curso em comunicação em comum, que é a comunicação influente, e também o nosso relacionamento, e aí nós resolvemos encurtar essa distância, né? Então, eu fui para lá justamente por uma questão de expandir a minha empresa, porque lá eu dou treinamentos em comunicação, eu vi como um mercado propício, mas o principal motivo foi esse, assim, foi essa questão mais pessoal mesmo, né? Dessa pessoa que eu conheci e tal. Então, foi basicamente esse. E aí, nós até pensamos em ficar no meio do caminho, tipo Vitória, no Espírito Santo, mas questão logística, financeira e estratégica mesmo para o nosso negócio, para crescer o negócio, era melhor lá.
sabe? Porque o pessoal de lá tem uma boa aceitação, assim, tudo que eu trago, assim. Ele é bem aberto, é um mercado aberto para eu poder atuar na minha área de comunicação, ensinando as empresas, os funcionários da empresa a negociar. Então, assim, me motivou muito a ir para lá, sabe? Foi isso, basicamente. E tu gosta de lá? Como é que é, assim? Teve algum choque de cultura, alguma coisa assim? Teve, gente, teve, meu Deus. Primeiro que é muito quente, né? E assim, ó, eu fico de chata na história. Porque eu vou pra lá e eu reclamo do calor, do calor, porque realmente eu tô sentindo calor. Imagina nós aqui de curitibanos, acostumados com frio, vai pra lá e dá 35 graus diariamente. Quando tá fresquinho, tá 27, 26, 25, entendeu? Então, assim, sofre com o calor. Aí no começo me deu uma alergia lá e tal. E aí agora eu venho pra Curitibanos, que é a minha terra, né? Onde eu nasci. E tô sofrendo com o tal do frio, gente. Onde eu tava com o aquecedor ligado lá. Eu vi nos teus... Tanto é que a minha garganta tá assim por causa disso, né? Porque muda muito. Mas eu senti, assim, de questão de cultura... Senti muito. O povo de lá é muito acolhedor. Sabe? Muito, muito acolhedor, assim. Eles te acolhem, eles te recebem na casa deles. Então, assim, eu gostei muito dessa recepção. Eu achei até que eu ia sofrer um pouco de preconceito, né? Sou de fora. Não, pelo contrário. Fui muito bem acolhida. Então, o pessoal é bem acolhedor, é bem caloroso. Assim, muito bacana. Nós aqui no Sul, a gente já é um pouquinho mais fechadinho, né? A gente já é mais, assim, cada um na sua e tal. Mas eu senti mais isso. E daí, o que eu senti também foi a comida. Que lá eles botam o tal do coentro na comida, gente do céu. Pimenta tudo. Não, pimenta. Não, as pimentas são gostosas. Eu amei a comida, assim. Só o tal do coentro ainda que não teve jeito. Que é um temperinho lá que nós não utilizamos aqui. Então, é muito diferente. Mas eu senti mais na comida nesse sentido, assim. Eles gostam de coisa bastante temperada. Uma comida bastante vermelhada, assim, sabe? Bastante corante, assim, mas muito boa. Só o coentro ainda que não teve jeito, mas o resto deu boa. E aí aqui eu gosto muito do clima daqui, assim, desse geladinho, né? Das paisagens, que é muito lindo o nosso estado, né? As araucárias, os pinheiros, então essas paisagens são muito, muito legais. Acho que de maior diferença seria isso mesmo, da comida e do clima. A gente tem o Guga, que ele viaja pelo país inteiro, que ele é engenheiro florestal, sabe? E ele sempre fala disso, sabe? Nossa, quando eu tô voltando pra minha terra, é porque a gente tem essa conexão, né, com a terra. Então, quando a gente tá aqui, a gente realmente se sente em casa, né? Se sente em casa. Ele falou, nossa, até o céu é diferente, né? A gente já começa a sentir a vibe de que tá em casa já mesmo. Sente. Quando eu tava vindo, eu tava até feliz, porque recentemente inaugurou o aeroporto de Correia Pinto aqui pertinho. Então, antes pra eu vir pra cá, claro que eu também tava em Balneário, mas assim, quando eu ia fazer uma viagem pra fora, pra Minas, ou até mesmo quando eu fui pra Europa, eu tinha que chegar lá em Florianópolis, daí pegar, subir a 470, que vocês sabem que 470 ainda tá em construção, não é bacana, assim, né, pra gente tá. E aí, agora, o aeroporto pertinho aqui de Curitiba, então fui muito feliz, assim. Aí, quando eu tava descendo, comecei a enxergar os pinheiros, assim, falei, opa, tô em casa. E o mais bacana é o quê? Que de Salvador até São Paulo... Eles dão lá no avião pra gente comer bolinho de polvilho, né? Eles servem a gente no avião e tal, com polvilho. Aí de São Paulo pra Correia Pinto, o aperitivo é torresmo. Mentira. Eu falei, torresmo? Não, eu já tô chegando, sei que tô no caminho certo. Um torresminho. Torresminho, gente. Nossa, essa daí eu não sabia dessa. Eu falei, opa, torresmo, é sinal que nós estamos chegando aqui. Porque eu vi, assim, que lá eles não comem muita carne de porco, como a gente come aqui, sabe? Então, assim, eu acho que faz sentido, né? Como ele já se adapta à cultura lá. Então, vamos levar algo mais de polvilho e tal. Mas daí, chegando aqui no sul, aí não, bora botar um torresmo aí pra galera. Legal. Tudo, cara. Legal. Tá, vai. Ali no começo, né, você tinha comentado que fez intercâmbio. Eu sempre quis saber como que funciona o intercâmbio, porque desde a época da escola, por exemplo, assim, eu nunca fui chegado, assim, em inglês e espanhol. Eu sempre fui mais chegado pro japonês mesmo. Porque eu assisti os anime e até alguma coisa eu ainda consigo entender, assim. Eu sempre falo, mas eu quero... Como é que funciona o intercâmbio? E daí, nessa, vai passando a vida, a gente acaba deixando de lado, né? Sim, Como é que verdade. funciona todo esse processo para fazer o intercâmbio? Olha, existem vários processos. Tem você, por exemplo, contratar uma agência que te leva, você vai pra fora pra aprender inglês. Tem você contratar uma agência de viagem só pra fazer um pacote de turismo, né? Mas o que eu fiz foi algo independente.
Então, porque pra mim, na época, era mais em conta, né? Também. E também eu queria ter mais liberdade. Então, o que eu fiz foi algo independente. Eu comprei as passagens, comprei os hotéis, comprei os aviões lá. Aprendi, me virei, passei perrengue e fui, sabe? Aí eu fiquei por 3 meses, porque esse é o tempo que você pode ficar na Europa, nos países que eu queria participar, que eu queria conhecer sem o visto. Então, você pode ficar como turista tranquilo, na época era assim. Então, eu fiquei 3 meses. E aí, eu juntei os países que eu queria conhecer e fiz algo independente, sabe? Eu planejei mesmo a viagem. E aí, foi assim. Então, o intuito dessa viagem, por exemplo, era eu conhecer os países, porque eu fazia relações internacionais e, como eu falei pra vocês, eu não tava me sentindo bem no curso. Eu tava me sentindo perdida ali dentro, não tava entendendo o que eu tava fazendo ali. Eu já fazia 2 anos de inglês, porque quando você entra nesse curso, você tem que falar inglês. É uma obrigação, assim, basicamente, porque né, você tá falando com outros países, pelo menos tem que saber inglês, né? Então, eu comecei a estudar, mas na faculdade eu nunca tinha estudado inglês antes. Então, assim, aí eu fui pra justamente conhecer outros países e dizer, poxa, será que é essa área que eu quero seguir? Será que é isso? Então, eu me organizei por 2 anos, meu pai me ajudou, né? Eu fiz a minha parte de estudar e de organizar tudo, meu pai me ajudou, na época também financeiramente, né, pra fazer isso. Foi uma parceria que nós fizemos. E aí, eu fui. Então, aí eu conheci, foi uma espécie de mochilão meu, assim, né? Mas tem vários modelos, depende do teu intuito. O meu não foi, por exemplo, para praticar inglês. Eu pratiquei lá no grito, que nem fala, né? Que eu ainda não era fluente e o que me virar. Foi mais para eu conhecer os países, para ver se eu realmente ia continuar fazendo o curso que eu tava fazendo. Foi mais por isso, assim. Mas como que foi, assim, essa experiência? Quais foram os perrengues que tu passou por lá? Meu Deus, olha, foi complicado. Foi em 2019 que eu fiz, né? Aí eu tranquei a faculdade e fui. Perrengue de língua, muita coisa de língua, assim, que você não fala. Tava falando inglês, mais ou menos ainda, mas lá na Europa, os países que eu fui, principalmente do leste europeu, eles não falam inglês, eles falam a língua natural, eslovaco, eslovênio, sérvio, búlgaro, não sei o que lá. Eu não sei falar essas línguas, né, gente? Então, assim, eu já cheguei pro moço, eu estava saindo do aeroporto pra ir pro ônibus, pra ir pro Airbnb, né? Que é a locação lá que a gente fica. Porque eu não ficava em hotel, eu ficava na casa das pessoas. Sim. Porque daí também era uma forma de eu viver a cultura, né? E também é mais em conta, mas também principalmente pra eu viver a cultura, né? Diferente de um hotel, que não era turismo aquilo ali, era uma experiência. E aí, tipo assim, eu perguntei em inglês e ele falou assim... Foi o que eu entendi, né? Porque também ele falou meio em inglês, mas fale a minha língua que eu te respondo. Tipo, ele me falou assim. Falei, mas que gente mal educada, né? Se fosse aqui... Sabe que eu já ouvi falar disso, que eles têm um certo preconceito, assim, quando tu não fala a língua deles. Sim. Parece que é uma ofensa tu não saber falar, né? Como é que você vem pro meu país e não fala a minha língua, sabe? Diferente aqui do Brasil, né? Que tem um gringo ali, não, vem aqui, ó, vai por aqui, vai por lá, e aponta e faz mímica, né? Nós somos muito solícitos, nós somos um povo, assim, muito caloroso, né? A gente tenta ajudar, mas tem países que não. Então, assim, eu acho que o que eu mais percebi da diferença foi essa questão da frieza, entre aspas, que eles já são muito mais fechados, né? Os italianos mesmo, assim, né? Não vou generalizar, mas eles são bem mais fechados, os que eu conheci, né? As italianas também, mais bravas, assim, meio... não tem muita paciência, sabe? Eu ficava assim, né? E aí, foi isso. Eu acho que o perrengue foi mais essa questão de língua. E daí, perdi um avião... Marquei um BlaBlaCar. BlaBlaCar é um aplicativo que a gente usa pra... Eu acho que vocês conhecem, né? É um aplicativo de carona. Daí a pessoa já vai pro lugar e ela te loca um lugar no carro dela. Então, aí você paga pra ela um valor super em conta pra você e ainda ajuda ela na gasolina, né? E aí, eu loquei um BlaBlaCar pra atravessar o país. Eu tava na Áustria e aí Tava na Áustria. Eu sei que era uma viagem internacional, assim, era de noite. Eu tava na Áustria e aí pra Eslováquia, se eu não me engano. E aí não apareceu, sabe? Então, tipo, já era sem segurança. Tipo, pegar um trem, sair correndo e tal. E aí, às vezes, você ter dinheiro, mas não ter lugar pra comprar comida, sabe? Tipo, cara, é muito triste, assim. Eu tava com o dinheiro no bolso, falei, meu Deus, eu tô com uma fome. E daí eu cheguei muito tarde no lugar. Cheguei, acho que era madrugada, não tinha nada aberto. Falei, poxa, aí depois daquele dia eu nunca mais saio sem comida na minha bolsa. Inclusive aqui, se vocês forem ver minha mala ali, tem lanchinho, tem comida. Mas acho que foi mais nesse sentido, assim, esses perrengues, sabe? Ir no mercado lá na Grécia, por exemplo. Fui no mercado
E nada em inglês, muito menos português, né? Tudo com aquelas letrinhas diferentes lá. Eu deduzi o que era as coisas, comprei, botei na minha cesta, mas deduzi o que era. Aí cheguei em casa, era pra comprar uma manteiga, era um leite. Era pra comprar um iogurte, cheguei lá, era um doce de passar no pão duro, um negócio duro. Desse tamanho, eu falei, como é que eu vou levar isso aqui na mala? Não tem, né? Porque a gente só pode levar líquido, assim, nessas viagens internacionais, 100 ml. Que é o quê? Nossa, um potinho pequenininho, assim. Tanto shampoo, condicionador, essas coisas. Então, assim, essas coisas, sabe? Por causa da língua, que você não entender, e aí... Dizem que o pessoal da Europa, eles são bem educados, mas a questão é a frieza mesmo. Talvez... exato, e talvez eles não tenham paciência pra quem não fala a língua deles, não fala a língua, exatamente. Mas sim, muito educados, muito cultos, assim. E uma coisa que eu estranho muito é que eles fumam muito, sabe? Muito fumantes, assim. Tipo, jovens, muito mais jovens que nós, assim, 15, 16 anos, fumando, sabe? Eu achei isso estranho, porque na nossa realidade do Brasil, a gente não vê tanto. Tem, claro, pessoas que fumam normal, mas não é tanto, sabe? Mas uns de menor seleto. E isso, né? Não é tanto, mas daí lá, tipo assim, qualquer lugar que você vai, você volta com o cabelo cheirando fumaça do cigarro dos outros, sabe? Então, é interessante, assim, né? Como eles, né? Essa diferença cultural é forte, né? E aqui, nossa, nós gostamos de carne assada, churrasco, não sei o quê. E lá, tudo muito processado, assim. Salame, coisa mais... Embutidos, né? Embutidos. Aí foi lá que eu percebi, assim, quanto o nosso país é muito rico, sabe? A gente acha, o Brasil é ruim, não sei o quê. O ruim do nosso país, eu acho que seria, assim, mais a nossa falta de gerenciamento, de aproveitar melhor o que a gente tem, né? Porque lá, por exemplo, antes, na Itália mesmo, a gente plantava feijão nos morros, uns terrenos ruins. Eu não entendo de terreno, mas, assim, eu via que era muito íngreme, era muita coisa. E aqui nós temos pastos, nós temos tudo, né? Então, é bem interessante, assim, perceber que mesmo na dificuldade eles prosperaram, né? E nós temos muito potencial para prosperar também. Então, eu voltei de lá, tipo, pensando assim... Poxa, meu país é muito bom, sabe? Vou fazer o que eu posso pra, no meu microambiente, poder fazer alguma coisa boa pras pessoas, né? Porque tem muita coisa boa aqui, assim. Então, acho que esse foi a experiência, sabe? Uma vez lá também no avião, que era pra chegar no aeroporto, chegou em outro. Nós achamos que foi problema técnico no avião, e ainda deu turbulência, daí deu uns rolos, assim, sabe? Mas teve alguém que te acompanhou na viagem, quando você chegou lá, fez amizade e seguiu uma galera? Não, eu fui com mais uma pessoa, daqui do Brasil. Tá. Foi uma parceria de viagem, né? Eu não fui sozinha, não. E essa pessoa que foi comigo já tinha viajado pra Europa. Então, já facilitou, porque já sabia, né? Já conhecia. Foi mais de guia. Foi mais de guia, exatamente. Então, assim, eu não fui sozinha, não. Nessa primeira eu não fui sozinha. Mas hoje, se precisar, eu vou agora. Já não tenho mais medo. Tanto é que vim da Bahia, tô aqui, ó, bem parceira. Onde precisar, eu vou, né? O quê? Não tem segredo. Pega um hotel, pega o Uber, vê a localização... E vai embora, sabe? Não vou sair sozinha, mulher, né? Sair sozinha à noite, assim, lugar perigoso. Tem essas noçõezinhas, assim, então tá joia. O básico, né? E me ensinou, assim, errei muito, sabe? Errei trem, errei ticket, errei, tipo, coisa que tinha que fazer, chegava atrasada. Então, eu aprendi a lidar muito com o erro, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, eu falei pra vocês, né? Eu gostava muito de estudar, eu gostava das coisas certinho, assim. E na vida real não é assim que acontece, né? Você planeja uma coisa, vai lá e sai totalmente o contrário. Então, lá eu acho que me deu essa resiliência de pensar assim, não, eu vou resolver apesar dos apesares, não vai sair como eu planejei, mas o que importa é que eu consigo o resultado lá no final. Então, eu aprendi a ser mais corajosa, assim, também, sabe? De não ficar tão presa, perfeccionista, e botar pra quebrar mesmo. Vamos, não deu errado esse trem, vamos no outro, vamos fazer outra coisa. Que eu acho que é o que me ajudou hoje, por exemplo, a ter coragem de morar na Bahia. Que toda a minha família é aqui de Santa Catarina, né? E eu tô morando longe. Então, assim, mas eu tenho sabe, essa coragem mesmo de ir. Porque eu sei que se, qualquer coisa, eu pego um avião e volto, sabe? Como abre a cabeça, né? Uma viagem. Exato, abre. Eu sempre defendo isso. Acho que viagem tem muito a ver com comunicação, porque quando a gente se dispõe a ver a realidade do outro, nós conseguimos nos entender muito mais. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tava lá na Bahia sentindo falta de conversar. Não conversava, sabe? Assim, né? Meu namorado, ele já é mais quieto e também...
as próprias pessoas ali, elas têm um jeito de conversar. Aí eu falei, cara, mas eu tô com vontade de conversar, o que tá acontecendo? Aí eu voltei pra cá, vi minha família tagarelando, blá, 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 blá. Eu falei, tá aí, ó, a resposta. É porque eu tô acostumada a tá sempre... E conta um caos, né, que eles falam, e conta uma novidade, não sei o quê. Então, tipo assim, ajuda até você a se conhecer mais, sabe, a viagem. E quando a gente se conhece mais, a gente se empodera e comunica melhor. Então, assim, eu acho que viagem e comunicação são duas coisas, assim, que estão muito atreladas na minha vida, sabe? E que eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu oriento, incentivo outras pessoas também a se organizar pra isso. Porque muitas vezes a gente acha, vou comprar tal coisa, vou... Né? Eu sou a pessoa mais minimalista, então eu prefiro ter experiências do que coisas. Não significa que eu não guarde dinheiro, que eu não tenho uma segurança, não. Sim. Mas eu gosto mais de ter a experiência do que ter a coisa. Por exemplo, eu viajei, né? Eu conheço 20 países hoje, assim, e quero conhecer muito mais. Mas eu não tenho uma carteira de motorista ainda. Então, tipo assim, eu inverti a lógica. Em vez de eu fazer minha carteira de motorista, eu pedi, pai, eu quero viajar a tal lugar. Mas eu vou fazer a carteira de motorista ainda, sabe? Mas, tipo assim, é da gente se fugir um pouco da lógica e tentar ter uma experiência, buscar uma experiência diferente pra nossa vida, porque isso ajuda muito nós a abrir a cabeça. Muito, muito mesmo, sabe? Então, a gente vai levando. E a culinária nesses países? Você estranhou muito a comida, a gastronomia dos países que você foi? Qual foi o mais bizarro? Olha, deixa eu resgatar aqui nas minhas memórias. Acho que a coisa mais bizarra que eu comi foi um pato bem temperado, assim, com molho de carne por cima. Tipo, pato e o molho de cima era de gado. Não era de pato, era de... Não era de pato, era de outra coisa. Sabe? Foi na República Tcheca. Quem hospedou a gente foi um rapaz que era africano, morava na África, e tinha muito esse costume lá, dessa comida. E daí ele fez lá pra nós, então não era da Europa, no caso é da cultura dele da África. Mas eu achei diferente aquela comida, sabe? Um arroz e um pato, tipo um patão desse tamanho assim, sei lá o que fizeram naquele pato, e um molho de carne por cima do pato. Aí eu falei, mas como eu sou uma pessoa que gosto muito de provar as coisas, nem que eu não gosto, mas que eu provo, eu gosto, né? Provei e achei bem bom. E aí eu acho que o que eu comi mais diferente, assim, foi em Portugal também, que eu comi um polvo. Mas polvo tem aqui pra nós também, né? Tem pra nós. Mas eu comecei a comer aquele polvo, foi me enrolando a língua, foi me dando um negócio. Eu falei, Jesus amado, que... É que apesar de ter aqui, não é da nossa região, não, né? Não é da nossa região, não é da nossa cultura aqui, né? É bom quando as ventazinhas grudam na língua, assim. Ai, Gabi. A melhor parte. Ai, show, meu então. Deus. Bom, então vamos entrar na parte de comunicação mesmo agora? Então, eu queria saber, assim, quais, num geral, assim, né? Porque eu te acompanhando ali nas redes sociais, eu sei que a comunicação tem várias vertentes, né? Mas, num geral, assim, quais são os pilares para uma boa comunicação? Os pilares para uma boa comunicação. Clareza, você saber o que você quer e deixar claro isso pro outro. Que esse, na verdade, é um dos principais problemas que acontecem, que a gente quer uma coisa, mais ou menos entende o que a gente quer, mais ou menos tem uma noção do que a gente quer. Não conta pro outro, e quer que o outro adivinhe o que a gente quer, e se o outro não fizer o que a gente quer, ainda a gente fica bravo. Então, esse é um problema de comunicação. Então, é a gente saber o que a gente quer e deixar claro pro outro. Olha só, eu quero tomar água hoje, porque minha garganta não tá legal, entendeu? Então, você já evita que o outro tenha que se preocupar em trazer uma cerveja, trazer uma outra coisa. Então, é essa clareza. Esse é o primeiro ponto, é você ser honesto com você e com o outro. O segundo é autoconhecimento. É você se conhecer mesmo, sabe? E eu digo que viajar ajuda você a se conhecer, porque você vê a diferença, aí você pode comparar um pouco e ver, não, olha, eu gosto assim, gosto assado. Ou talvez gosto mais daquele, não tanto aqui quando eu fiz. Então, se conhecer mais, sabe? Terceiro é você buscar conhecimentos. Quando a gente lê e quando a gente procura assistir filmes, séries, ouvir por exemplo, um podcast aqui, como nós estamos fazendo hoje, isso abre muito a nossa cabeça. Então, o que acontece? Nos dá repertório, nos dá vocabulário, nos dá palavras, nos dá ideias, para nós podermos compartilhar com o outro. Então, assim, tá sempre buscando conhecimento, ler mesmo, ajuda muito.
E aí, claro, entram várias outras coisas, como, por exemplo, a tua dicção e a tua oratória, você falar de forma articulada, mexer bem a boca. Gabi, qual que é o segredo pra eu falar com uma dicção boa? Abra essa boca! Abra essa boca, fale, bote um lápis aqui, ó. Eu não tenho um lápis aqui, mas bota um lápis assim e morde na ponta aqui, ó, dos dentes. Não, mais pro meio, assim. E fala com aquele lápis na boca. Vai falando até forçar a musculatura. Então, é isso. Outra coisa, linguagem corporal. A forma como você se porta, teu corpo também tá se comunicando. Tá aqui baixo, cabisbaixo, olhar pra baixo, olhando pra vocês de baixo pra cima. Tô falando o quê? Olha, eu tô me sentindo inferior e tal. Tô aqui, coluna reta como vocês, conversando de igual para igual. Olha, somos iguais, estamos aprendendo, estamos tendo um papo bacana. Ah, nariz empinado, olha, eu sou superior, entendeu? Então são esses pequenos gestos que vão demonstrando, vão comunicando muito pro outro. Outra coisa também, que fala sobre a nossa identidade aí, mas que nós temos que valorizar a nossa identidade também, é a forma como nós nos vestimos. Isso também conta uma história sobre nós. Mas não significa que nós temos que nos vestir com roupas elegantes, chique, não. Nós temos que nos vestir de acordo com a nossa identidade. Meu pai, por exemplo. Meu pai vai se casar nesse final de semana agora. Ele falou, Gabi, eu vou botar um terno, porque a cerimônia pede, mas não combina comigo o terno. Sabe? Eu gosto de moletom, de roupa solta. E essa é a identidade do meu pai, pro trabalho dele, porque ele faz isso, conecta com ele, sabe? Então, assim, quando a gente fala, se vestir bem, não quer dizer que tem que se vestir igual a todo mundo e que tem que ser uma roupa específica, um terno, uma coisa. Não. Tem que se vestir de um jeito que conte a tua história. Do jeito que você curte, que você gosta, né? Então, assim, tudo isso tá comunicando. A nossa fala, os nossos gestos, nosso corpo, as nossas roupas, tudo. Mas, acima de tudo, o que eu diria, assim, que é um ponto essencial é a autenticidade. É você ser você mesmo. Porque não tem nenhuma técnica de oratória que eu vou te ensinar aqui que vai te fazer conquistar as pessoas tanto quanto ser você mesmo. Quanto você ter um posicionamento na tua vida. Então, olha só, eu não gosto disso. Você já se conecta com quem não gosta e desconecta com quem gosta, né? Por exemplo, eles me perguntaram aqui se eu era vegana, né? Hoje eu não sou vegana, hoje eu como carne. Então, assim, eu já me conecto com esse público, entendeu? Talvez um dia eu queira ser vegana, sabe? Não sei, eu acredito que, né, deve ter alguma vantagem, né? Hoje eu não sou, mas aí quem sabe no futuro eu vá me conectar com outras pessoas. Então a gente ter essa autenticidade, ter um posicionamento nas coisas. Ó, gosto disso, não gosto disso. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai, mas é ótimo. Que quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Se você agrada todo mundo, eu tenho aprendido isso com o tempo. Você não agrada ninguém porque você é uma pessoa ali em cima do muro, né? Então, é isso, é você ser você mesmo, ter coragem de ser você mesmo. Olha, eu não gosto disso. Olha, eu gosto disso. Entende? Então, é ter essa coragem mesmo de ser você mesmo e mesmo que desagrade as pessoas, mas você ter, sabe? Não, essa sou eu. Então, vamos lá. E uma coisa que ajuda muito a se comunicar bem, inclusive eu tive essa reflexão agora, é quando nós fazemos compromissos conosco e cumprimos. Porque a coisa que mais vai te trazer autoconfiança é a credibilidade que você tem com você mesmo. Vou dar um exemplo. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer exercício físico, que eu ia comer bem, porque eu tava agoniada, e não fiz nada. Não fiz nada. Que credibilidade eu tenho comigo mesma? Se nem eu mesma obedeço as minhas metas, se nem eu mesma tô me colocando como prioridade, se nem eu mesma tô buscando algo melhor pra minha vida. Como é que eu vou chegar e vou falar pra outra pessoa fazer isso? Então, a credibilidade com você mesmo é assim, você se propôs fazer uma coisa, faça. Se algo não te agrada, se te desagrada, se algum ambiente te faz mal, não frequente aquele ambiente. Não é pra você. Ah, mas vai desagradar fulano. Sim, vai desagradar fulano e você vai deixar de ter credibilidade com você mesmo. Porque você não se priorizou, sabe? Comunicação não é só se priorizar, é pensar no outro também. Só que pra você ter a empatia de pensar no outro, você tem que primeiro ouvir o que você sente, teus sentimentos e tal. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante pra você ter confiança na hora de comunicar é você se respeitar. Se respeitar mesmo. Legal. Seria mais ou menos nesse sentido. Comunicação tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal, né? Porque todo mundo tem que desenvolver muita coisa dentro, né, de si para poder comunicar bem, né?
Poder comunicar, exatamente. Até tenho algumas alunas, assim, que vêm e falam, eu tenho um problema de autoestima, né, sofri muita coisa na infância. Então, assim, dependendo do caso, nós fazemos até um trabalho acompanhado com uma psicóloga, né? Porque às vezes a gente tem traumas mesmo, tem coisas... Mas, assim, algo que funciona muito é você começar a utilizar o poder da autossugestão. Tem um autor chamado Napoleon Hill que ele fala muito sobre autossugestão. O que é a autossugestão? É você sugerir para você mesmo o que você quer. Então, por exemplo, você pode ter ouvido na tua infância, você é burra, você é feia, você não sei o quê, você não sei o quê, e você acreditou nisso. Então, hoje você se enxerga dessa maneira. E uma forma de você começar a trabalhar isso é você começar a se olhar com mais amor. Você olhar mesmo na frente do espelho e falar, não, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu vim pro mundo pra fazer a diferença e eu vou conseguir, sabe? É essa coisa mais motivacional mesmo, mas funciona demais. Funciona demais, porque eu faço isso diariamente, né? Você fala, não, olha aqui, Gabi, tive a oportunidade de viver, bora fazer a diferença no mundo? Bora fazer a diferença no meu mundo, pelo menos nas pessoas que estão próximas a mim. Sabe? Então, assim, a gente começar a dar sugestões pra nós. Não, eu vou fazer e vai lá e faz. Eu sou capaz, eu sou responsável, eu vou conseguir. E alimentar esses pensamentos na nossa cabeça. Porque muitas vezes nós temos pensamentos sabotadores. Não consigo, não vai dar certo, eu sou horrível, eu sou uma falha, eu sou uma farsa, não sei o quê. E isso é totalmente normal, porque a gente tem essa síndrome, parece, de impostor. Mas começar a se olhar com outros olhos. A Pri tem uma história, o Gabi tem uma história. Tudo que vocês viveram até aqui trouxe pra vocês experiências de vida. E isso é muito valioso, porque daqui pra frente vocês vão ter a oportunidade de tomar decisões melhores do que vocês já tomaram até então. Entendeu? Então vocês têm uma história digna e que eu acredito mesmo que cada pessoa veio pro mundo pra um propósito. Pra ajudar, sabe? Pra servir de alguma maneira. Eu sirvo hoje ajudando as pessoas a se comunicarem melhor e a vender mais os produtos dela. Mas cada um tem um propósito. Então eu digo assim, tem algo de muito bom em você. Tua missão é buscar isso. É investigar, entendeu? É olhar pra dentro e ver, olha só, sou bom nisso, sou bom naquilo, e bora lá, bora fazer a diferença com o que eu tenho no momento. Entende? Eu sempre falo isso pros guri também, pros meus filhos, né? Que a gente vem no mundo pra servir, né? A sociedade. Servir. Porque a gente é servido a todo momento, né? Graças ao trabalho de alguém. Então a gente tem que servir com alguma coisa, né? Tem que servir com alguma coisa. Eu tenho um probleminha com pensamento. Às vezes a gente tá aqui conversando, passou um mosquito lá na minha cabeça e eu vou. Desligar. Eu sou sabotado pela minha atenção. Hoje eu faço uns exercícios também. Tipo, às vezes eu sou muito inquieto. Muito imperativo. Às vezes eu tô aqui conversando, tô me balançando. Agora eu peguei a mania de ficar apertando a mão fazendo assim, isso aqui. Pra focar. Senão, a gente vai estar conversando, daqui a pouco eu já peguei o chimarrão aqui. Tchau, Gabi. Mas é isso te traz... Sabe o que isso te traz, Gabi? Te traz empoderamento. Porque quando você se conhece, você conhece essa característica tua, você vai agir de uma forma que consiga lidar com isso. E que isso não te atrapalhe no seu dia a dia. Né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu entro no meu mundo, até reclamo, né? Eu sou muito focada, entro no meu mundo e esqueço do resto. É verdade, às vezes eu perco noção do que tá acontecendo ao redor, porque eu tô tão focada ali. Então, assim, é uma coisa que eu já vou trabalhando. Não, às vezes tem que ficar um pouco mais ligada no ambiente, né? Não se esquecer do mundo e tal. Mas tudo isso que a gente sabe sobre nós mesmos, e temos a coragem de entender, de assumir, isso nos empodera. Porque nos dá conhecimento pra saber lidar com a gente mesmo. Então isso é ótimo. Mas assim, sobre a autossugestão, eu também passei a fazer isso pela manhã. Pela manhã. Porque eu, por exemplo, antes de eu ir trabalhar no trabalho hoje, eu trabalhava à noite. Então, eu dormia 8 horas da manhã, acordava às 3 da tarde, ia trabalhar e seguia essa rotina. E pra trabalhar onde eu trabalho hoje, eu troquei, tipo assim, do dia pra noite. Nossa. Assim, foi tudo. Não teve aquele tempo de preparo. Ou seja, eu saí de um, já entrei no outro. Daí ali eu acordo 8 horas. Para as 8h15, 8h20 já tá lá. Só que daí, pra pegar essa rotina, eu fiquei, Gabi, 8 horas você tem que estar acordado. Dormia. Gabi, acordou? Acorda. Levanta. E ficava falando alto assim. Exato. Gabi, levanta, acorda. E
E foi indo. Hoje eu ainda faço isso. Agora eu tô pegando uma outra questão que é banho de sol pela manhã. Banho de sol. Pegar uns 40 minutinhos ali pro corpo. Pô, tá dia, vamos acordar agora. Tá na hora de acordar. Pra pegar entendi. a rotina. Pra firmar a rotina. A rotina. Ótimo. E tanto a comunicação quanto qualquer coisa na nossa vida tem muito a ver com hábito. Quanto mais você repete uma ação, mais ela vai entrando em automático mesmo na sua vida, né? Mas é bem isso mesmo. Que legal. E falar em voz alta é ótimo, Gabi. Ótimo, gente. Fale em voz alta. Ó, tem um negócio aqui pra ler. Leia isso aqui em voz alta. A dicção de vocês vai transformar. Além de você estar mostrando pro teu cérebro o que você quer, se sugerindo, ainda você tá trabalhando a comunicação. Então é perfeito. Eu falo sozinha, tá? Se vocês um dia me verem falando sozinha na rua, pode pensar que eu sou louca, pode, tal, mas a minha dicção tá, trabalhando. Minha comunicação tá... É isso aí, eu recomendo muito. Falar em voz alta, fazer essas sugestões pra si mesmo. Cara, é muito, muito bom mesmo. Muito bom. Tu trabalha e a questão da identidade visual também? Corte de cabelo, vestimentas, esse tipo de coisa nas suas mentorias? Sim, trabalho também. Eu fiz, né, consultoria de imagem, pra minha imagem, porque hoje eu sou uma marca também, né? Eu entendi isso, que não só eu, mas quando nós estamos empreendendo e tal, nós somos uma marca também. Então a gente tem que cuidar dessa marca pessoal, desse nosso brand, né, que a gente chama de marca pessoal. Então eu investi em uma consultoria de imagem para eu entender quais são os tecidos que valorizam mais a mim mesma, quais são os cortes, qual é o meu estilo, né? Eu descobri que eu tenho um estilo elegante e criativo, então eu gosto de me vestir de forma mais elegante, mas com alguns traços de criatividade. Por exemplo, essa blusa aqui é um pouco mais elegante, né? Tem uma golinha aqui, mas ela é criativa, porque são duas cores aqui, né? Todas, né? Dão esse corte, assim. Então, o processo de autoconhecimento foi muito bom. Então, eu acabo me vestindo melhor com base na minha identidade, né? Que, por exemplo, é totalmente diferente da minha mãe. Antes a gente usava roupa junto, agora não usa mais porque não combina, né? E isso aí me ajudou a trabalhar mais a minha imagem pessoal. E eu também trabalho isso com os meus alunos. Eu dou dicas pra eles e tal. Claro que o meu foco é na comunicação deles. Mas na postura corporal, numa roupa, gente, vamos identificar. Indico aos profissionais pra eles fazerem, pra sempre cuidar dessa imagem. Né? O meu cabelo também, por exemplo. Eu tenho uma franjinha aqui, né? Deixa eu ver até se não tá bagunçada, né? Tô toda... aí no podcast com a franjinha bagunçada, mas vamos lá. Eu gosto de cabelo curto pela praticidade, assim, tem muito a ver comigo, e a franjinha eu gosto porque ela dá uma quebra, porque as pessoas sempre acham que eu sou muito mais velha do que eu sou. E aí a franja é uma coisa um pouquinho mais descontraída, sabe? Aí dá, tipo, um ar, assim, um pouquinho mais jovial. Porque eu também gosto de me vestir de forma elegante, eu fico parecendo um pouquinho mais velha. Aí dá uma quebra aqui, pra dar uma... E também eu gosto, sabe? Às vezes eu gosto, tô com a ideia de mudar um cabelo, fazer uma coisa, eu gosto de fazer. Eu gosto de ter essa liberdade, porque eu sou uma pessoa criativa. Então eu gosto de ter essa liberdade de fazer, né? Mas assim, eu trabalho sim branding. Eu trabalho a marca pessoal pra ajudar as pessoas, umas cores, né? Você sempre vai fazer repetição. O que é o segredo da marca pessoal? Até pra quem tá assistindo a gente. É você se conhecer mais, ver o que tem a ver com você. Qual que é a característica tua? Qual que é a característica do Gabi, que é única dele? Qual que é a característica da Pri, que é única dela? É um corte de cabelo? É um perfume? É um jeito de falar? É uma expressão? O que é único? E você vai repetir isso muitas vezes na tua fala, porque isso vai virar uma marca. Quando as pessoas pensar naquilo, ouvir aquilo, ver aquilo, vai lembrar de você. Então, basicamente, de forma super simplificada, é esse processo, né? De desenvolver uma marca pessoal. Você se conhecer, ter sua identidade, identificar seus elementos e repetir eles ao longo de sempre. sempre. Né? Legal. Bom, eu sou do Pretinho Básico. Acho que é difícil uma entrevista que eu venho com cores assim, tipo cinza. Hoje eu tô com uma calça mais clara. Mas é muito difícil tá colorido, vamos dizer assim. Mas isso também tem a ver com você. De repente você prioriza, por exemplo, que mais o conforto, a tua praticidade, você poder ir e vir, né? Essa dinâmica. Então fala sempre muito sobre você. E eu valorizo muito conforto também, tá? Eu gosto de coisa confortável. Se não tá confortável, eu também não gosto. Porque, vai ser elegante e vai vestir um salto. Não, eu viajo bastante. Eu tenho que andar de tênis. Então, eu dou um jeito de organizar pra eu estar de tênis. Tô com uma calça bonitinha, mas tô de tênis, entendeu? Então, a gente vai sempre fazendo essas coisas assim.
Mas eu recomendo muito, assim, as pessoas que querem, né? Se não se sentem bem com o jeito que se vestem e tal, a investir numa consultoria de imagem e tal. Inclusive, a moça que eu fiz é aqui de Curitibano. Gosto muito dela. Quer indicar ela, pode... Eu vou indicar. Stephanie, gente. Stephanie Dobert. Ela faz a consultoria. Ela é muito bacana. Falar de um assunto que eu tô te acompanhando já nas redes sociais, acho que desde o ano passado. E eu queria falar sobre o teu TCC, o tema do teu TCC, que eu acho que foi muito importante, né? Como é que foi a ideia, né? Por que tu partiu pro tema? Olha só, eu sou formada em Relações Internacionais. Eu comecei em Relações Internacionais. Geralmente, os temas que tratam em Relações Internacionais comércio com a China, comércio Brasil e China, como ser um diplomata, como fazer acordos de organizações não governamentais, tipo, por exemplo, Greenpeace, são instituições que ajudam causas específicas, como, por exemplo, os animais, a Amazônia, como cuidar melhor dos animais, né? São instituições que são governamentais, não são privadas, recebem fundos e tal, e aí trabalham numa causa, nas queimadas e não sei o que lá. Enfim, são mais esses assuntos de relações internacionais. Mas como eu me conectei muito com essa questão do empreendedorismo, inclusive eu e mais 3 sócios, nós montamos um projeto na internet, né, chamado Fora da Caixinha, que incentivava as pessoas a empreender, tanto é que nós começamos a empreender depois daquilo também, eu abri a minha empresa de comunicação, nem tô mais tanto lá, porque agora eu tô cuidando da minha empresa, eu resolvi falar, eu falei assim, professor, eu queria fazer um TCC que fosse útil na minha vida, que fosse algo que eu tô vivendo de verdade. Então, o que aconteceu foi que eu falei, olha, eu queria falar sobre mulheres, porque eu descobri que mulheres que têm seus próprios negócios, por exemplo, que saiu de um emprego que não deu certo e tal, mas que resolve abrir seus próprios negócios, elas têm mais segurança e também mais autonomia. Então, muitas vezes, muitas mulheres encontram no empreendedorismo uma forma de ter uma renda e não depender de relacionamento abusivo, de não estar com uma pessoa do lado que bate nela, entendeu? Ou mesmo de poder criar os seus filhos com mais tempo. Então, vendem alguma coisa, empreendedorismo é vender, né? Você vai vender alguma habilidade, algum produto, alguma coisa tua. Então, aí eu descobri isso e eu falei, poxa, eu quero trabalhar com mulheres, porque eu me conecto muito com essa causa, eu acredito que as mulheres, né, também têm o seu lugar no mundo e podem colaborar com os homens para todo mundo se colaborar junto. E eu quero falar de empreendedorismo. E aí lá vai eu, né? Pois como é que eu vou encaixar esse negócio nas relações internacionais? E aí, nossa, tem um professor muito bom que foi ele que me deu a luz no fim do túnel. Porque eu queria falar sobre isso, eu falei, né, tipo, meu Deus, não tem nada a ver com o meu curso. Eu de novo aqui no meu curso e viajando na maionese. Ele falou, não, Gabi, tem tudo a ver. Bora falar sobre como uma rede específica, que é a Rede Mulher Empreendedora, uma organização específica do Brasil, brasileira, criada por mulheres, se conecta com redes do mundo. E como isso impacta para que mulheres do mundo inteiro sejam mais empreendedoras. Olha onde é que ele chegou, gente. Eu sozinha não teria pensado nisso. Então foi daí que eu tive a oportunidade de escrever sobre empreendedorismo feminino como uma ferramenta de empoderamento das mulheres e dos homens também, mas eu foquei nas mulheres justamente por isso, né, porque tem muitos casos das mulheres, enfim, ficarem em relacionamentos por causa que não tem dinheiro, né, independente financeiro, e o empreendedorismo é uma das chaves, né, então assim, foi assim que surgiu, mas o que aconteceu? Eu comecei a empreender justamente na época que eu tava fazendo TCC, então quando eu não estava escrevendo TCC, eu estava vendendo minhas mentorias de comunicação. Então, assim, eu falei de uma realidade verdadeira, de algo que eu estava vivendo. De eu tentar fechar com o cliente e não conseguir. Do desafio que é, por exemplo, as mulheres enfrentam uma dificuldade maior, que é o seguinte, não recebem tantos créditos de banco, empréstimos. Os bancos, eles tendem a emprestar mais para os homens do que para as mulheres, por acharem que homens são melhores. E em termos de gerenciamento de negócios, são mais racionais, não são tão emotivos, e as mulheres, né, não têm tanto esse incentivo. E, além disso, as mulheres têm o que a gente chama de dupla ou tripla jornada, que é o seguinte, é casada, tem os filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos e ainda tem o negócio, entendeu? Então, ela trabalha 3 vezes mais. Então, eu falo, a mulher não tem tanto potencial e tal, mas é que, às vezes, ela tá sobrecarregada também. Então, aí eu trouxe esse tema. E aí ele conseguiu organizar, conseguiu fazer, e eu tava empreendendo na época. Então,
Na semana que eu apresentei meu TCC, foi a mesma semana que eu concorri nessa mesma instituição, a Rede Mulher Empreendedora, e ganhei um prêmio de empreendedorismo. De empreendedorismo feminino, porque eu sou uma mulher empreendendo. Então, assim, casou muito, sabe? Casou muito. A minha prática como empreendedora e o que eu estava escrevendo. Então, eu falo assim, o meu TCC foi realmente algo que eu trouxe pro mundo, né? Sociedade, pro mundo mesmo, que foi algo que eu escrevi, que eu produzi, real. Que não tá baseado só em loucuras, assim, em ideias. Não, é real mesmo, sabe? Tava ali, tô tentando ganhar meu peixe, construir minha vida com o empreendedorismo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. Legal, Então, legal. encerramos o podcast por aqui. Não, mas legal. ficou claro, não sei. Sim, Deu ficou. pra entender Aham. direitinho. Bem legal. E aí, esse prêmio... Mas, ó, de novo a comunicação aí. Porque como é que era esse prêmio da Rede Mulher Empreendedora? Eles iam sortear... Não, sortear não. Eles iam escolher os pitches. Pitches são apresentações rápidas de negócio. Onde você mostra o teu produto, pra que você vai usar o dinheiro... E é exatamente isso, tipo, por que você merece receber o prêmio, qual é o seu produto e o que você vai fazer com o dinheiro que você receber, com o investimento, né? Aí eu tive que gravar uma apresentação de 30 segundos falando tudo isso. 30 segundos. Então, a forma também de... mais uma vez, a comunicação me trouxe uma oportunidade. Porque se eu não tivesse deixado claro o que eu queria e me comunicado bem, com confiança, com certeza eu não seria escolhida. E eu fui escolhida entre mais de 40 empreendedoras do Brasil todo, né? E eu abri o CNPJ para poder participar do negócio, porque eu ainda tava informal, sabe? E aí eu abri o CNPJ para poder participar. E agora não, agora tá tudo certinho, né? Eu sou MEI, tá, gente? Tá tudo certo. E aí, emito nota fiscal, tudo direitinho. E aí, eu participei. Então, tipo assim, eu era muito nova ainda, né? Mas, por causa da minha comunicação, acredito, sim, me ajudou, né? Então, de novo, eu tendo oportunidade por eu saber me comunicar bem. Então, eu tenho a missão de ajudar os outros também. Isso, né? Aí, eu fiquei em segundo lugar. Ganhei um bom investimento, né? Um investimento financeiro mesmo. E foi ali que eu criei o meu curso, a Comunicação Influente, que é o meu curso online de comunicação e oratória. Daí foi com esse investimento que eu consegui criar o meu segundo produto, que o primeiro era o serviço que eu prestava de mentoria, e o segundo agora é um curso que fica lá, que não gasta a minha hora, digamos assim, né? A pessoa compra, já tá tudo gravado, já tá tudo certinho. Né? Mas assim, essa é a parte bonita que eu tô contando pra vocês, tá? Porque empreender não é nada fácil. É perrengue em cima de perrengue. Eu abri um canal no YouTube também. Aí eu achava assim, não, meu canal de YouTube vai bombar. Eu vou ficar milionária. Que nada, gente. É difícil. Pense no sofrimento. Porque eu editava, eu produzia, eu gravava, eu criava roteiro. Então, assim, eu não dei conta, sabe? Então, assim, a minha mente tá constantemente aprendendo. Porque muitas coisas que eu planejei que ia dar certo, não deram. Não tiveram a aderência como eu queria. Então, assim, eu tô contando, como eu falei, eu tô contando pra vocês a parte bonitinha, né? O glamour. Mas por trás disso, tem eu gravando curso sem ar-condicionado na Bahia, tá? Num calor, nossa senhora, tendo que parar, fechar a câmera, me secar do suor que tava pingando aqui. E daí me secar e gravar de novo. E daí parar, tomar uma água pra ver se refrescava. Então, assim, é luta, sabe? É luta, não é só prestígio. Mas eu tô trabalhando e seguindo pra... E aí, o que eu faço pra me ajudar nisso também? Me conecto com redes de outras pessoas que também empreendem. Por exemplo, vocês são empreendedores também, por estar aqui fazendo uma iniciativa que partiu de vocês, né? Dedicando tempo e tal. Então, assim, me conecto com essas pessoas. Por isso que eu fico feliz em ser convidada. Isso aqui gera marketing pra mim, gera marketing pra vocês. E a gente fomenta uma comunidade de pessoas que estão querendo fazer alguma coisa no mundo. Entende? Então, o segredo é isso. Eu ando com pessoas melhores que eu. Né? Tô sempre com pessoas melhores que eu, porque eu tô sempre aprendendo. É isso. E como é que tu faz pra buscar esse networking, assim, pra pescar essas pessoas pra perto de ti? Olha, eu já tentei de tudo. Agora, o que eu tenho feito ultimamente é o seguinte. Como o principal produto da minha empresa hoje, o principal serviço está sendo treinamento em empresas, né? Eu comecei com essa atividade justamente lá na Bahia, foi lá que isso despertou. Eu vou nas empresas. Então, eu vou em eventos onde os empresários estão. Teve recentemente lá um seminário de empreendedorismo no domingo o dia inteiro, né? Se eu tivesse um pensamento assim, não, domingo é dia de descansar, né?
Não, vou lá, que é oportunidade pra eu crescer, porque eu sou autônoma. Não vai chegar o salário no fim do mês se eu não me espichar, entendeu? Então, fui lá. Foi lá que eu conheci, né, esse primeiro empresário que falou que queria motivar a equipe. Eu falei, pode deixar comigo que eu faço isso. Fui lá, fiz e tal, né, criei ali do meu jeito, das minhas coisas, mas eu apresento a solução. Então, é isso. É participando de eventos, de lugares onde as pessoas estão, participando na internet também de eventos, porque também muitos clientes que eu consigo é pela internet, né, criando conteúdo. E cursos, por exemplo, participei até de um evento lá de coaching que tinha... Não, mas se é desenvolvimento pessoal, tem pessoas querendo se desenvolver. E provavelmente tem alguém querendo se comunicar também. Então, eu vou, sabe? Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu vou nesses lugares. Tanto no digital quanto no presencial. Esse é uma pérola, assim, que eu falo, sabe? Que eu aprendi na dor. Então, sempre que você puder estar em contato com as pessoas que você admira e quer se tornar, né? Um dia quer aprender, vá. Vá tomar café na empresa que você quer um dia trabalhar, ou que você quer um dia fechar um negócio, vá lá, tome café, faça um story, né? Essa coisa dos stories funciona muito. Você vai lá, divulga a pessoa te reposta, vocês começam a ter uma afinidade, começa a desenvolver uma conversa. Então, tudo isso ajuda a você a crescer. E hoje, uma coisa assim também que eu quero fazer mais pra frente é o tráfego pago. Né, que é quando você realmente manda, tem um gestor, tem alguém que entende para outras pessoas. Mas eu ainda não tô desenvolvendo isso, né, que eu também não entendo disso e eu quero alguém que venha trabalhar comigo. Então, para questão digital, acho que o tráfego, né, é uma coisa que ajuda muito. Sim. Mas hoje, eu não consigo fazer isso. Eu tô no meu passo, né, no meu tempo. Então, eu vou no físico mesmo, no presencial, mas eu chego lá e converso com as pessoas. De novo, a comunicação. Você vai no evento, mas você tem que conversar. O que você tem que fazer? Pergunte. Vá lá, olha, como é que você tá? Qual é o seu negócio e tal? E pergunte, ouça mais do que fale. Né? A gente acha, comunicar é falar muito bem, é se expressar. Não, gente, comunicar é você ouvir o outro, porque o outro tá com a solução do problema já, né? Todo cliente, ele já tá mostrando a dor dele ali, ele tem a resposta do que você pode oferecer. Então, você tem que ouvir, você tem que perguntar, você tem que se mostrar interessado pela pessoa, né? Então, assim, tudo isso são insights que eu tô trazendo que hoje me ajudam muito. Me ajudam muito a tá morando na Bahia, tendo meu negócio, sem segurança nenhuma, entre aspas, mas tendo que construir a minha história aí, né? Então, tudo isso me ajuda muito. Com essa questão do networking, a gente chamou a Estela e o Renan, que eles são donos de uma loja de suplementos aqui em Curitibanos. E eles falaram de um evento que eles foram e tu podia, tipo, pegar o QR Code do crachá do outro, que tu trocasse uma ideia, e tu ia ganhando pontos pra ganhar alguma coisa lá no evento. Então, tu ia no evento e tu era basicamente obrigado a conversar com as pessoas, né? Se tu quisesse ganhar pontos. A montar ali o teu networking, né? Achei bem legal, assim, essa ideia do evento deles. Bem legal mesmo, nunca tinha pensado ou ouvido falar. Muito bacana mesmo. Muito legal, bem mais direcionado, né? Que aí meio que você se obriga a fazer, então você vai lá e faz, né? Nossa, bem legal mesmo, gostei também. Daí a Estela até comentou que veio uma mulher e falou, viu, eu posso escanear teu QR Code? Só que só por fazer isso, tu já troca uma ideia com a pessoa, né? Tu já vai ali querer saber o que a pessoa faz e tal. E uma coisa, assim, Pri, que eu aprendi nessa minha caminhada é que nós vamos muito longe quando nós estamos com outras pessoas junto conosco. Isso, nossa, você pode falar, isso é clichê. Eu falava isso, não, isso é besteira. Isso é besteira, eu sei fazer... Porque eu sempre fiz as coisas muito sozinha. Só que era um tempo que eu desperdiçava desse tamanho, que eu dedicava, e não tinha tanto resultado como se eu juntasse com alguém. Então, hoje eu falo assim, gente, se vocês querem fazer uma coisa, faça em conjunto com outras pessoas. Estejam no mesmo propósito. Por exemplo, já pensou se só um de vocês tocasse aqui o podcast? Ia ser complicado, né? É mais ou menos assim, na verdade. Não, mas vocês estão aqui ajudando, né? Na verdade, quem trabalha mais mesmo é o André. Tá, mas vocês estão dando algum suporte, alguma coisa, né? Porque como é que ele vai trabalhar lá atrás e fazer entrevista também ao mesmo tempo? Não tem como, né? Então, eu tenho aprendido muito isso, assim, é você se conectar com as pessoas que estão no mesmo propósito e vocês juntar esforços. Como, por exemplo, né? Eu tenho sociedade do meu curso de comunicação. O que eu fiz foi gravar e trazer o meu conhecimento, mas eu não editei as aulas.
Eu não tive que publicar, porque eu nem sei como é que fazia isso. Na época eu não fazia a menor ideia de como fazia. Então, assim, se você reunir com mais pessoas que estão na mesma caminhada, isso te ajuda muito a chegar mais longe. Com relação ao empreendedorismo, o André é muito mais empreendedor do que eu. Só que nós dois somos autônomos, né? Só que eu sou muito insegura, sabe? Porque ser autônomo tem esse negócio de esse mês tem trabalho, o mês que vem, sabe? Então, às vezes eu venho chorando, eu quero ser assalariada. Eu também já senti isso. Mas o André, ele é bem mais assim, não, que isso, vamos botar as ideias em prática, vamos fazer isso, aquilo. Mas eu vou te dar 2 dicas que funcionou comigo, pelo menos. A primeira é ter uma reserva. Quando eu trabalhava lá na empresa que eu fazia as negociações, eu tinha um salário muito bom, sabe? E o que eu fiz? Eu guardei meu dinheiro, porque eu sabia que eu queria empreender. E eu fiquei mais de 6 meses sem ganhar R$1, sem receber nada da minha empresa de comunicação mesmo, sabe? Não recebia nada, só que eu tinha uma reserva, um valor, assim, que eu guardei, até aprendi com a Natália Arcuri no YouTube, acho que vocês devem seguir ela ou conhecer, né? Ela é muito boa. Eu aprendi com ela isso, ó. Guarde 12 meses do teu custo de vida, que se tudo der errado, você não vai passar fome. Então, isso já te dá uma segurança, né? Então, eu sempre cuido pra ter isso. Tipo, eu adquiri o hábito, inclusive o livro que eu falei pra vocês é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala de você guardar 10% de tudo que você ganha. Isso é valioso pro empreendedor, pro autônomo. Ter um dinheiro guardado que vai bancar as coisas se tudo der errado, né? E a segunda coisa que me motiva a continuar empreendendo é que eu tô em outubro, né? 2 semanas tô viajando. Se eu tivesse trabalhando fixo, eu não ia conseguir fazer isso. Eu tô viajando e trabalhando. E no final do ano eu vou voltar pra cá e nós vamos ficar 1 mês viajando. Em vários lugares aqui. Essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, me motiva muito, porque um dos meus valores é a liberdade. Então, o empreendedorismo me traz isso. Agora também eu trabalho todo de domingo a domingo, né? Então, é isso da gente ir sentindo. Mas saber o que você valoriza mais. Você tem um dinheiro ali guardado que se tudo der errado tá aqui, não vai faltar, tá tudo certo. E ver que, poxa, você vai ganhar mais liberdade também, né? Então, eu acho que é isso. Mas essa insegurança é super normal. Às vezes eu também, mesmo hoje, assim, eu sinto isso. Eu falei, por que eu fui me meter nisso? Não era mais fácil eu só trabalhar lá na empresa e boa, gente, ganhar meu dinheirinho, chegar em casa, assistir uma série e tal. Não, mas fui resolver fazer, né? Mas, assim, a sensação de você tá fazendo alguma coisa, mesmo que você erre, mas se você tá fazendo alguma coisa, isso é muito boa, sabe? Não tem nenhum chefe te mandando. É você que tem que fazer. Se você não fizer, já era. Porque se você não fizer, ninguém faz. Mas, por outro lado, você vê que você tá construindo algo. Que é teu, né? Então, assim, o processo, ele vai te trazendo mais confiança também. Mais confiança. E estar com pessoas, né? Que passam pelos mesmos problemas também. Que daí eles te dão dicas boas pra... Sim. Eu tô sempre assim, porque às vezes eu piro lá e eu... Não, Gabi, ó, tal coisa. Eu falei, verdade, vou fazer isso. Pois é, até o podcast aqui nos ajuda bastante. Porque a gente traz vários empreendedores e cada pessoa que vem aqui a gente aprende, né? E a gente, às vezes até na hora de tomar alguma decisão, a gente pensa, mas o fulano fez assim, né? Então, é bem legal. Isso, verdade. Nossa, demais. Vocês estão num ambiente muito rico de networking aqui. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. O meu choro é o contrário. Eu sou assalariado, mas queria muito trabalhar com o meu... pra mim. Só que, por exemplo, o meu é um pouquinho mais difícil. Pra eu entrar no meio da competição tem que ser muito bom. Eu sou... tô ali. Como baterista também. Como baterista. Eu sou músico. Aí, pra mim, me enfiar no meio de uns caras que já são uns monstros... É só você ficar um monstro também. Se dedicar 2 horinhas, 1 horinha, meia hora por dia, todo dia, 1 hora você chega lá. Eu não sou a melhor comunicadora que eu conheço, mas eu luto todo dia pra eu chegar lá, sabe? E eu acho que até no dia que for o meu último dia de vida, eu ainda não vou estar satisfeita com o meu, sabe? Que eu não vou achar que eu tô me comunicando bem ou fazendo o melhor trabalho, mas a gente vai lutando diariamente, né, pra isso. Vai dedicando. Mas e tu tem uma outra ideia que eu acho muito legal, né? Qual delas? Que é de fazer sushi pras pessoas em casa, na casa delas.
Ai, eu gosto disso, eu gosto de sushi, viu? Entendeu? Tipo, tu quer fazer Já um posso ser sushi pra tua cliente. família, tu chama o Gabi, ele vai lá e faz o sushi na tua casa. Legal, né? Nossa, muito legal. Inclusive, gente, eu vim pra cá pra comer sushi. Falei, eu preciso comer sushi porque muito com vontade, ó. Se fosse, eu já chamava o Gabi, ia lá com a minha mãe, fazia, caprichava lá o sushi, tá vendo? Sushi em casa. Já podia, é verdade. É isso aí. A Alice tinha falado que participava de bastante cursos, né, né, palestras e apresentações. Esse final de semana ali na CDL teve o curso de Enneagrama. Olha, muito legal. Eu queria fazer, mas daí não encaixava o horário. Nunca achou horário, aham. Não sei o que é. É tipo pra ver o teu perfil de pessoa, pra saber o que você é bom, entre aspas, assim, avaliando o seu perfil de pessoa. Como se fosse um teste vocacional, tipo assim. aquele- Isso, um teste de personalidade. É, tipo aham. aquele esquema do colérico e não sei o quê, só que pro lado profissional, sabe? Muito legal. Isso. Eu também não sei o que é os perfis ali, mas é por aí. É, mais comunicativo, mais introspectivo. É bem interessante. Eu gosto dessas coisas assim, sabe? Claro que eu sempre trago muita questão assim mais científica, porque eu também tenho esse rigor, né, de científico, mas eu gosto muito também de fazer essa coisa mais de desenvolvimento pessoal, que é a motivação do ser humano, de conhecer mais o ser humano. Então, eu acho bem legal essa questão de enneagrama, assim. Até a gente fez uma live uma vez sobre isso, né? E aí, você, além de você se conhecer, ver como você se comporta, como você é, ainda você sabe como é o outro. Então, você para de julgar tanto o outro e pensar, não, por que ele não pensa igual eu? Mas é porque ele é diferente de você, por isso, né? Então, você aprende a lidar melhor com as pessoas também. Eu aprendi a entender esse lado, tipo assim, ele não tem o mesmo conhecimento que eu e eu também não tenho o mesmo conhecimento que ele, então vou respeitar isso. Exato. Antes, eu queria que todo mundo entendesse o que eu tava falando, sem entender o que eles estavam tentando falar pra mim. Exato. Então, isso foi mais pro lado da espiritualidade, assim, que eu comecei dá pra mim desacelerar e tentar entender por que é assim. Aí que virou a chave, eu passei a ser diferente. Mas antes eu queria muito imediato. Tipo, quero isso, é já. Sabe? Sem esperar as etapas para as coisas acontecerem. Hoje eu sou mais paciente, eu espero, né, até mesmo para ouvir alguém falar assim. Eu fico 100% quieto e depois eu dou meu parecer, dizendo assim. É ótimo, porque daí você vai falar algo que está conectado com aquele assunto. Você está demonstrando interesse, você está entendendo do que se trata. Quando você for falar, a tua fala vai ser muito mais agregadora para o outro. E, nossa, ouvir é a melhor coisa mesmo. É a melhor, sabe, essa postura, assim, bem de espiritualidade mesmo. Eu tenho, assim, ultimamente me conectado muito também com essa questão de espiritualidade, né? Porque eu acho que é além do que a gente tá vendo aqui, sabe? O bem que a gente faz retorna tudo pra gente de novo. Quem explica isso, gente, né? Tudo o bem que você faz, tudo que você faz, vem pra sua vida em abundância também. Então, assim, por isso que, na minha filosofia de vida, né? Isso eu tô falando, assim, pra mim, nós temos que ser semeadores de coisas boas, sabe? Porque sempre vai voltar, sabe? E o fato de você saber que, poxa, você teve uma vida aí que, se for ver em termos históricos, é curta. Que a gente não chega a 100 anos, ali uma média, né? Mas você sabe que nesse curto período você viveu a tua vida. Você fez o bem pro outro. Então, nossa, que tua vida valeu a pena, sabe? A tua experiência aqui valeu a pena. Então, isso é muito bom. Então, agora a gente tá chegando mais pro final da entrevista. A gente gostaria de saber quais são os teus hobbies. Meus hobbies hoje, o primeiro deles é viajar. Gosto muito de viajar, então eu tenho uma reserva na minha vida financeira que é só para viagem, porque, como eu falei, me ajuda a se comunicar melhor, me ajuda a ver o mundo de outras perspectivas e ver paisagens, enfim, eu amo viajar, assim, para mim é uma delícia. Eu gosto também de arte, cantar, dançar, música, amo. Meu banho é sempre musical, me expressar, e também tem tudo a ver com comunicação, né? Então, todas as formas de artísticas de expressar música, teatro e tal, eu gosto muito. Então, eu gosto tanto de fazer, de cantar, né, no caso, e de assistir os outros fazendo. Então, quando eu vou num jantar, eu gosto de música ao vivo, sabe? Eu gosto de ver a expressão ali, né? Até o Gabi falou que é baterista, eu já me interesso por essas coisas, entende?
porque eu acho bem criativo, assim. E eu gosto de bater papo também, conversar, assim. Me chamou pra conversar comigo mesmo. Então, contar uma história, ouvir as histórias, ouvir os causos, né, como a gente fala. Eu gosto bastante disso, assim. Geminiana, certeza. Geminiana. Mais uma pro time. Geminiana. É pra conversar, é pra ver como... Pronto, pode me chamar. Legal. É isso aí. Agora a gente pede alguma dica de entretenimento, série, filme, livro, alguma coisa que você queira deixar aí pro pessoal. De entretenimento, né? É entretenimento e é um pouco profissional também. É tipo assim, entretenimento que te agrega, tá? Tem uma série, acho que é na Netflix ou na Globoplay, não me lembro bem. Mas chama... Como é que é o nome dela? Coisa Mais Linda. É brasileira, essa série. E fala muito de empreendedorismo feminino. Então eu acho bem legal, assim, sabe? Empreendedorismo feminino. Essa série acho que é bem bacana. Madame C.J. Walker também, fala da história de vida dela. É assim, é empreendedorismo feminino, mas também é motivador. É uma coisa assim de você, poxa, vou correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos e tal. Então te inspira nessa caminhada, eu gosto bastante. De livro, o primeiro livro que eu indico assim pra todo mundo é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, porque ele é uma história, ele não é um livro chato de finanças, ele na verdade é uma história, então a gente se entrete. Mas ele te ensina coisas valiosas sobre dinheiro, né? Por exemplo, de tudo que você chegar até você. Tipo assim, se você ganhar R$100, você guarda 10, você poupa o 10. Porque aquilo ali depois vai ser uma ferramenta para você transformar em mais dinheiro. E o que te dá mais segurança e mais liberdade. Então, assim, esse livro é fantástico. Ele é fininho assim, ó. É fininho, é um livro, assim, maravilhoso. Maravilhoso. E de comunicação, tem um livro que eu gosto bastante, que é TED, Falar, Convencer, Emocionar. É TED, Falar, Convencer e Emocionar, do Carmine Gallo. Um livro muito bom, assim, que aborda tudo pra quando a gente quer se comunicar melhor. Eu acho que seria isso. Gente, tem um livro também que é muito bom, que chama Mais Esperto que o Diabo. É do Napoleon Hill. E ele fala muito, muito bem sobre essa questão da sugestão que eu falei pra vocês, da autossugestão, de você sugerir coisas pra você mesmo. Porque toda a vida sugeriram coisas pra nós. Ou somos inteligentes, ou não somos inteligentes, ou somos X, Y, e nós acabamos acreditando nisso. Então, esse livro ele traz uma clareza muito boa em relação a, poxa, até aqui você acreditou nisso, mas você pode mudar essa tua crença. Quando a gente muda uma crença sobre nós, a gente muda a nossa realidade, né? E fala muito sobre a gente viver muito num ritmo hipnótico, tipo, de fazer só o que tá programado pra fazer e não pensar, sabe? Não ter essa autonomia de, tipo, vou fazer da minha vida algo incrível. Então, assim, é um livro muito, muito que incomoda, mas incomoda você de uma forma assim que você quer ler mais. E fala, meu Deus, eu não acredito que eu fui ignorante tanto tempo, sabe? Ignorante no caso de ignorar, né, coisas ali que são tão importantes pra você. Então, esse é um livro fantástico, eu recomendo demais. Ele chega a te coçar, às vezes, e fala, eu não gosto de ouvir isso. Mas daí você ouve e fala, poxa, faz todo sentido. Legal. Muito bom. Tu colocou O Corpo Fala também. Ah, sim, tem o corpo. Isso é pra quem quer aprender mais sobre linguagem corporal. Quem quer aprender mais a se portar no corpo e tal, esse Corpo Fala é bem legal. Inclusive, ele fala sobre as 3 vertentes do amor que a gente percebe na linguagem corporal. Que é quando é um amor genuíno, um amor verdadeiro de um casal, né? Que envolve a parte da conexão física, quando você tem a atração pela outra pessoa. A intelectual, que é quando você bate as ideias, né? Vocês conversam na mesma linha, nos mesmos assuntos, têm os mesmos planos. E a sentimental, que é o sentimento que você tem pela pessoa, é o recíproco, é o amor, não é tipo assim a amizade, né? Porque se tiver só digamos assim, a emocional de amizade, já não é um amor, né? Aí ele fala muito sobre essa questão do amor, de como é um amor 100% genuíno, né? Então ajuda a gente até a pensar, não, mas realmente com tal pessoa que eu me relacionei, não tinha essas 3 conexões, por isso que não deu certo, sabe? E tudo isso analisando da perspectiva do corpo, né? Da linguagem corporal. Então é bem interessante, assim. E tem desenho, dá pra gente ver os desenhos ali, ó. É muito bom. Muito bom. Então agora a gente vai te pedir uma história marcante pra deixar aí pro pessoal. Ai, gente, essa parte foi a mais difícil. Eu pensei em várias, eu não sei ainda sobre essa história e o que eu deveria compartilhar. Mas eu vou compartilhar
A história, basicamente, da minha vida, sabe? Eu nasci num lugar, né, que não era a melhor condição financeira da época. A minha família sempre foi humilde, né? Eu morava lá no Getúlio Vargas. Quando eu comecei a estudar, eu estudava na escola pública. Eu vim realmente de baixo, sabe? E o fato de eu estudar, de eu querer aprender, me trouxe muitas oportunidades. A primeira vez que eu andei de avião na vida foi quando eu tinha 15 anos, que eu fui representar o Casimiro aqui, a escola. Depois eu vim pra estudar no centro, tudo. Que eu ia representar a escola em Brasília. Então, assim, mas foi o fato de eu estar me dedicando, de eu estar estudando, de eu estar me aprimorando. E independente das adversidades, de eu ser chamada de pobre, de eu ser chamada de... Sabe? Do preconceito, do bullying que eu sofria, eu continuava firme e forte, sabe? Aí ganhei bolsa, fui estudar no colégio particular aqui da cidade também. Sofri preconceito lá também, mas não desisti. No final, fui a pessoa que mais passou nos vestibulares, mesmo dos que estudavam lá a vida inteira. Então, tipo assim, essas coisas me mostraram que a gente tem que continuar sempre lutando pelos nossos sonhos. Sempre, não importa de onde a gente veio. E, assim, eu falar que da onde eu vim, eu conhecer 20 países hoje... Sabe, ter conhecido a Europa, ter conquistado minha faculdade, tá tendo a minha própria empresa, morar em outro estado. Tipo, isso é uma vitória muito grande pra mim, né? Então, assim, só que isso é só resultado do fato de eu ter acreditado. Então, assim, eu conto essa história dizendo assim, gente, a história de vocês também é muito única, sabe? Continue lutando pelos teus sonhos, não desista dos teus sonhos, porque tudo que você quiser, eu tenho certeza que com dedicação, foco, com disciplina, você vai conseguir, sabe? Então, não importa de onde você veio, não importa como é a tua vida financeira hoje, não importa o que você passou. Se você quiser, junte-se às pessoas que estão no mesmo propósito, busque ajuda, que você também consegue, sabe? Eu sou exemplo disso e não é uma história, de repente, emocionante aqui, mas é a minha verdade, sabe? É algo que aconteceu comigo. Então, todas essas coisas que eu conquistei foi pelo meu esforço, foi pela minha vontade de querer melhorar a minha vida. E quando a gente deseja isso com fervor dentro de nós, nós conseguimos mudar a nossa vida. Então, é isso. É basicamente isso. Muito show. Bom, pessoal, a gente já tá quase no finalzinho da entrevista. Acho que antes eu vou pedir pra ti já deixar as tuas mídias sociais. Ah, sim. O meu Instagram é Gabriele, com 2 L's e E no final. Moraes, Gabriele Moraes. Aí no finalzinho ali tem um pontinho e um underline, tá? Mas se você digitar Gabriele Moraes, você já vai ver eu ali com o microfone, já vai dar pra me seguir. Eu tenho YouTube também, que chama Gabriele Moraes. Lá eu compartilho os conteúdos de comunicação, mais educativo, assim. Então, tem vários vídeos lá pra você já começar a destravar a tua oratória, a tua dicção. E hoje, basicamente, são essas 2 frentes que eu atuo, né? Instagram e YouTube. E aí, claro, se você quiser se comunicar melhor, se desenvolver mais, ter esse upgrade aí você me chama lá no WhatsApp, tá lá nas minhas redes sociais, a gente bate um papo. Com certeza eu vou ter prazer em ajudar. Legal. E tu oferece a mentoria, que é mais individual, né? É individual, isso mesmo. E mais um curso online, né? E aí eu tenho um curso, daí depende de cada público, né? Do que cada pessoa precisa. Tem esse trabalho que é mais personalizado, que eu faço online, então não importa onde você tá, né? Que é uma coisa um acompanhamento mais pessoal mesmo, mais aprofundado. O curso, que é, tipo, tudo que você precisa pra você aprender a se comunicar. E aí você pode fazer na hora que você puder, no momento que você puder, tem 1 ano de acesso, tem a minha assessoria ali também, se tiver alguma dúvida. E esses são para pessoas físicas, né, no caso, para as pessoas que estão nos seguindo. Aí para pessoa jurídica, para empresas, aí eu presto treinamento em comunicação para os colaboradores, né, aí em comunicação e vendas. Aí são basicamente essas 3 frentes que eu atuo atualmente. Basicamente isso. E lá no Instagram eu posto umas coisas lá também, gente. Eu compartilho o chimarrão, eu compartilho o acarajé. Onde eu vou viajar, eu posto lá as coisas. Por exemplo, agora eu não posto os perrengues, mas às vezes eu dou uma comentada lá. Quando eu tava vindo, eu precisava muito ir no banheiro, porque eu tomo muita água, né? Comecei a fazer exercício, e aí tô seguindo uma dieta ali melhorzinha, né? Porque antes eu me sentia muito cansada. Pronto, tô tomando água e precisava ir no banheiro. E aí, pronto, fui no banheiro no avião, e aí cheguei lá, bem na hora que eu entrei, tava apurada ali. Fui no banheiro, aí o piloto ligou
Por favor, senhores passageiros, apertem os cintos que nós vamos passar por uma turbulência. Eita! E eu lá no banheiro, meu Deus, e agora? Com a bexiga cheia. Gente, e agora? Eu faço o quê? Então, essas coisas. Mas daí fui me segurando, realmente deu uma turbulência, eu tava assim, ó. Mas deu tudo certo. No final, tudo resolvido. Você é louco. Tudo resolvido. Então, esses perrengues, assim, às vezes que eu passo, né? Tanto na comunicação quanto nas viagens, eu compartilho lá também. Então, é bem vida real mesmo. Quiserem me seguir lá, pode me seguir que eu compartilho. Torresmo que passam no avião, essas coisinhas eu gosto muito de compartilhar, porque é divertido, né? A gente não imagina essas coisas, né? Mas eu posto lá pra gente bater um papo. É isso. Bom, pessoal, eu já vou pedir para vocês, mais uma vez, se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir nas redes sociais. E, Gabriele, muito obrigada por ter cedido o teu tempo para vir aqui conversar com a gente. Foi uma entrevista muito rica, né, para todo mundo que vai escutar aí nosso podcast. Então é isso, em nome de toda a equipe, muito obrigada. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Uhul! Oi!